Dancing Days é uma telenovela brasileira produzida pela TV Globo e exibida originalmente de 10 de julho de 1978 a 27 de janeiro de 1979 em 174 capítulos. Substituiu o Astro e foi substituída por Pai Herói, sendo a 21ª novela das 8 exibida pela emissora. Escrita por Gilberto Braga, teve direção de Daniel Filho, Gonzaga Blota, Denis Carvalho, Marcos Paulo e José Carlos Pieri. A direção geral foi de Daniel Filho. Conta com as atuações de Sônia Braga, Antônio Fagundes, Joana Fon, Pepita Rodrigues, Reginaldo Faria, Glória Pires, Lauro Corona e Lídia Brondi. Originalmente intitulada A Prisioneira, é baseada no argumento de mesmo título de Janete Clair, que havia assistido a uma reportagem sobre ex-presidiárias que tentavam se restabelecer na sociedade. Posteriormente passou a se chamar Dancing Days, título emprestado por Nelson Motta de sua casa de shows Frenetic Dancing Days Discotheque. Para escrever a novela, Gilberto Braga usou do romantismo e sarcasmo, dois elementos característicos de seu universo ficcional, abordando temas relacionados à discussão dos valores da classe média e das elites urbanas, que inauguraram o estilo do autor. A principal inspiração foi o filme estadunidense Os Embalos de Sábado à Noite, de John Badham e estrelado por John Travolta em 1977, do qual Daniel Filho, diretor da novela, teve a ideia de usar uma discoteca como pano de fundo central da história, uma vez que na sinopse original teria apenas um restaurante sofisticado, onde as pessoas se reuniam. Janete Clair também prestou colaboração informal a Gilberto Braga. Durante a produção dos roteiros, Janete leu alguns capítulos e demonstrou reprovação, alegando que, no capítulo 16, o mocinho tem de encontrar a mocinha e começar um romance, senão a novela não agarra. Os personagens principais Júlia e Cacá, papéis de Sônia Braga e Antônio Fagundes, só se encontrariam depois do capítulo 25. Então Gilberto escreveu uma cena que acabou encaixada, para que os dois se conhecessem, se olhassem, se beijassem e se separassem. Dancing Days também foi a primeira experiência de Marcos Paulo como diretor, vindo de Nova York, onde fizera um curso de direção de cinema. A convite de Daniel Filho, Marcos passou a integrar a equipe de diretores da novela ao lado de Denis Carvalho e José Carlos Pieri. Daniel dirigiu os primeiros 26 capítulos, passando a ser supervisor e entregando a direção a Gonzaga Blota. Mais tarde, Blota seria substituído por Denis Carvalho e Marcos Paulo, para trabalhar na novela substituta de Dancing Days, Pai Herói. José Carlos Pieri era assistente de direção. Durante a sua exibição, a censura federal ordenou cortes e mudanças em roteiros e capítulos gravados. Quando a emissora enviou a Brasília a sinopse e a descrição dos personagens, a Divisão de Censura de Diversões Públicas, DCDP, exigiu que a novela fosse exibida após as 22 horas e não achou adequado que a trama abordasse temas considerados impróprios, como a desagregação familiar gerada pela separação de casais e a situação do amor livre, uma vez que a protagonista era mãe solteira. A emissora fez alterações, e Dancing Days estava pronta para ser gravada. No entanto, como era comum, o certificado de aprovação do governo não significava que a novela estava livre de cortes. A DCDP censurou ao menos 25 capítulos da trama. A maior preocupação era o linguajar dos personagens e as relações familiares e amorosas. O cenógrafo Mário Monteiro foi responsável pela montagem e criação artística de 3 cenários fixos para a trama: a discoteca, o apartamento de Yolanda e a casa de Celina e Franklin.
foram montados também, nos estúdios Herbert Richards S.A., uma loja de antiguidades e uma academia de ginástica, além de vários cômodos, incluindo 12 quartos, 4 banheiros, 14 salas de jantar e 16 salas de estar. Apesar da discoteca A17 e, depois, a Dancing Days ser um dos cenários fixos da novela, algumas cenas foram gravadas na discoteca Repúpatamas, no Rio de Janeiro. Os figurinos de Dancing Days foram assinados pela figurinista Marília Carneiro. Marília chegou a visitar a penitenciária feminina Taloa Vera Bruce, em Bangu, bairro da Zona Oeste Carioca, para pesquisar e compor o visual da personagem de Sônia Braga no início da trama. Sônia teve os dentes escurecidos para reproduzir a aparência de uma mulher que passou mais de 10 anos na prisão. Para a mudança da personagem, a figurinista lançou as meias soquetes de lurex coloridas sobre sandálias de salto alto fino e criou uma calça jogging vermelha de cetim com listras laterais para completar o visual, influenciando a moda no Brasil naquele ano. Beth Faria foi o primeiro nome cogitado para viver a protagonista Júlia. Porém, Beth estava prestes a estrear o programa musical Brasil Pandeiro e recusou o papel inicialmente. Gilberto Braga queria Ioná Magalhães, mas Daniel Filho apostou em Sônia Braga, apesar de ela ser jovem para o papel, uma vez que a atriz tinha 28 anos, enquanto a personagem tinha 34. Para o papel de Hélio, Gilberto havia pensado no próprio diretor de Dancing Days, Daniel Filho. No entanto, o personagem ficou com Reginaldo Faria, que até então atuava esporadicamente em novelas. Norma Bengel foi anunciada como a antagonista Yolanda e chegou a gravar algumas cenas, porém a atriz se desentendeu com Daniel Filho, e Joana Fon, que estava escalada para viver Neide, assumiu o papel, e a personagem Neide ficou com Regina Viana. Num erro de edição, Norma Bengel aparece numa cena externa do capítulo 6, quando Yolanda deixa Marisa de carro na porta da escola de sapateado. Cristiane Torloni iria interpretar Inês, porém Sura Berdichevsky ficou com o papel. Lima Duarte viveria Alberico, mas foi substituído por Mário Lago. Dancing Days foi a estreia na TV Globo de Sura Berdichevsky, Lauro Corona, Cláudio Correia e Castro e Beatriz Segal, que aparecia acreditada na vinheta de abertura como Beatrix Segal. A letra X em seu nome artístico veio de uma sugestão de Daniel Filho à atriz, que retornava à televisão depois de muitos anos. Numa entrevista à revista Amiga, Beatriz disse que havia pedido à produção da novela que voltassem a grafar seu nome de maneira correta. Harry Johnson, Cláudia Ohana e Luísa Tomé participaram como figurantes na novela. Inês Galvão aparece rapidamente como uma modelo. O então iniciante Jorge Fernando também apareceu fazendo uma figuração na Escola de Copeiragem de Alberico. Júlia de Souza Matos é uma ex-presidiária, que ganha liberdade condicional após 11 anos de prisão. Ela foi presa por atropelar acidentalmente um homem durante a fuga a um assalto a um banco. Sua filha, com apenas 4 anos, é enviada a um orfanato e meses depois, vai morar com sua milionária tia, irmã de Júlia. Após sair da cadeia, onde sofreu muito, ela tenta se reaproximar da filha, Marisa de Souza Matos, tendo como principal obstáculo a irmã, Yolanda de Souza Matos Pratini, que criou a menina cercada de luxos e mimos, já que ela teve 2 filhos que morreram recém-nascidos, ficou com um grande trauma de ter filhos novamente e viu na sua sobrinha a filha que ela sempre quis ter. Yolanda é uma socialite que optou por se casar por interesse para subir na vida, sempre teve inveja da irmã, e desde que Júlia foi presa, ela faz de tudo para afastar Marisa da mãe, já que ela acha que Júlia poderá influenciar negativamente a filha.
Ela queria que Marisa e a irmã trilhassem o mesmo caminho de sucesso, luxo e poder, assim como ela mesma fez. Júlia, corajosa e determinada, tenta, sem muito sucesso, se restabelecer fora do presídio, tentando arranjar emprego, enquanto faz das tripas coração para ser aceita pela filha. Marisa é uma adolescente de temperamento rebelde, não se lembra do pai, e é dominada pela tia, que a criou. Ela é a única que consegue conter o jeito brigão e encrenqueiro de Marisa, assim como a mãe. Em meio a tudo isso, Júlia acaba se envolvendo amorosamente com Kaká, um diplomata desiludido com a profissão. Tudo o que ela quer é o amor e o perdão de sua filha. Júlia vai morar com Kaká e arranja um emprego temporariamente. Ao aproximar-se da filha com outra identidade, ela se disfarça e passa a conviver com a filha como uma garota da idade dela, sendo que Marisa nem desconfia de que a amiga é sua mãe. Júlia luta para que Marisa, à beira de um casamento precoce, tome decisões maduras perante a vida. Marisa é influenciada pela tia a casar por interesse e aceita casar com Beto, filho de boas famílias, e passa a seduzi-lo e acaba engravidando para dar o golpe da barriga, nada do que ela queria, mas o que ela fez para agradar a tia. No dia do casamento da filha, Júlia revela ser sua mãe e tenta impedir a cerimônia, sabendo que a filha vai sofrer por ter agido impulsivamente, mas não obtém sucesso. Ela bebe muito na festa e passa a dar escândalos. Ela é o oposto da irmã, sincera, mas brigona e escandalosa. A irmã é falsa, mas chique e discreta. Marisa morre de vergonha da mãe, e diz que sua tia é sua mãe. Durante a recepção da festa, acaba por agredir com palavras e pancadas, sem nenhum motivo, completamente embriagada, Franklin, o pai do noivo de Marisa, Beto, que irá se casar porque a engravidou e não teria como escapar. Graças à atitude precipitada de uma convidada, Áurea, de chamar a polícia, Júlia acaba novamente presa, bêbada e gritando muito e xingando, para desgosto da filha, que chora de raiva da mãe. Júlia é jogada alcoolizada e maltrapilha num camburão e condenada a mais 6 meses de prisão. Ao entrar no camburão, Júlia promete vingança, considerando isso mais uma humilhação por conta da irmã e da filha e diz que as duas são iguais e se merecem. Ela jura a si mesma que ninguém mais a humilhará pelo seu passado. Após sair da cadeia, Júlia passa a se tratar e para de beber. Ela conhece um milionário, o Birajara, e eles passam a namorar, pois ela foi abandonada por Kaká. Após meses sem falar nada à irmã e à filha que ela saiu da cadeia, ela aceita se casar com o milionário Ubirajara somente por dinheiro a princípio. Ele é um homem muito solitário e se revela totalmente apaixonado por ela, redescobrindo os prazeres da vida. Júlia tem por ele um grande carinho, mas no fundo não pretendia se casar com ele e protela o casamento ao máximo. O Birajara paga uma viagem internacional a Júlia, na companhia de Solange. Após um providencial banho de loja nas capitais europeias, retorna exuberante, moderna, se transformando numa mulher chique e poderosa, que ninguém pisará mais. Ela volta numa limusine cara e importada, no dia da inauguração da discoteca Dancing Days, sob a direção de Hélio, surpreendendo a todos, principalmente a Yolanda e a Marisa, marcando assim a virada da personagem. Ela chega dançando muito, rebolando ao som alto das músicas modernas. Ela tira o roupão que vestia e passa a dançar com roupas curtas em cima das mesas, com um copo de uísque junto. Mais uma vez Marisa sente vergonha da mãe, que dá um show de sensualidade. Os homens gritam pedindo mais. Yolanda se choca e diz que a irmã virou prostituta e deu um golpe milionário.
Júlia quer mais é aparecer e causar muitas polêmicas, além de envergonhar a irmã e a filha. Após um show de sensualidade na pista de dança, nas mesas e balcões, Júlia dá início ao seu plano de vingança, pisar nas pessoas que a fizeram sofrer, Kaká, que, ao reencontrá-la, não teve coragem de se separar da noiva, além de tê-la abandonado na cadeia, a filha, Marisa, que sempre a rejeitou. Também se vingará de Yolanda, que se encontra separada de Horácio e está totalmente falida, sofrendo na pobreza e pagando pelas maldades que fez. Júlia convenceu Birajara que deviam viver separados, mesmo depois de casados. O namorado aluga para ela um apartamento de frente para o mar e o dá cura com luxo. Júlia passa a frequentar a alta sociedade e se torna uma mulher admirada por todos. Yolanda, em plena decadência, tenta humilhar a irmã de todos os modos, sem sucesso, a humilhada é sempre ela mesma. Após muito protelar o casamento, Júlia acaba rompendo com o Birajara. Ela irá então lutar pelo grande amor de sua vida, Kaká, querendo também aproximar-se da filha, Marisa, que continua a rejeitá-la. No final, Júlia conseguirá o perdão de sua filha, que entretanto se separa de Beto, e irá se aproximar de sua irmã, Yolanda, que começa a trabalhar numa revista e sofre uma reviravolta na sua vida, tornando-se compreensiva com todos. A novela termina com Júlia reconquistando o grande amor de sua vida, Kaká. Foi reprisada pela primeira vez num compacto de 1h30 no Festival 15 anos em 18 de fevereiro de 1980, com a apresentação de Glória Pires, em comemoração aos 15 anos da TV Globo. Foi reprisada pela segunda vez entre 4 de outubro a 17 de dezembro de 1982, em 46 capítulos, na faixa das 22 horas. Em 1997, a Globo cogitou reprisar Dancing Days no Vale a Pena Ver de novo, substituindo A Viagem. Porém, na ocasião, o autor Gilberto Braga pretendia elaborar um remake de sua obra, o que acabou não sendo realizado e ainda impediu a reprise, cedendo lugar para Fera Ferida. Foi reprisada pela terceira vez, num resumo de 10 capítulos, no quadro Novelão, do Vídeo Show, de 01 a 12 de outubro de 2012, substituindo Cambalacho e sendo substituída por Explode Coração. Foi reprisada na íntegra pelo canal Viva de 7 de abril a 25 de outubro de 2014, substituindo Água Viva e sendo substituída por O Dono do Mundo, a 00H com reapresentação às 13h30. É a produção de telenovela mais antiga exibida pelo canal até hoje. 9 anos após a sua exibição pela emissora, a novela ganhou mais uma reprise, agora pelo Viva 70, versão Fest do canal por assinatura, sendo exibida de 27 de novembro de 2023 a 26 de julho de 2024, sendo substituída por Marron Glacé, se tornando uma das primeiras tramas a inaugurar o novo canal. Dancing Days foi apresentada em cerca de 80 países, entre eles, Argentina, Bélgica, Bolívia, Chile, China, Colômbia, Espanha, França, Polônia, Portugal, Uruguai e Venezuela. Na Itália, chegou a alcançar um público médio de 4 milhões de espectadores por capítulo. No México, foi apresentada pela rede mexicana Televisa em 1986, uma das principais exportadoras de telenovela do mundo. Foi a primeira vez que o México, país com forte tradição na produção de teledramaturgia, exibiu uma telenovela brasileira. Foi disponibilizada na íntegra no Globoplay em 13 de fevereiro de 2023, como parte do projeto Resgate da plataforma. Elenco: Sônia Braga, Júlia de Souza Matos / Cristina,
Antônio Fagundes, Carlos Eduardo Cardoso, Kaká. Joana Fon, Yolanda de Souza Matos Pratini. Glória Pires, Marisa de Souza Matos. Cláudio Correia e Castro, Franklin Cardoso. Pepita Rodrigues, Carmen Lúcia Santos, Carminha. Reginaldo Faria, Hélio Castro Ferreira. Yara Amaral, Áurea Santos Fragoso. Mário Lago, Alberico Santos. Lauro Corona, Paulo Roberto Cardoso, Beto. Lídia Brondivera, Lúcia, Verinha. Milton Moraes, Jofre da Silva Maia. José Leogoi, Horácio Pratini. Sura Berditchevski, Inês Santos Fragoso. Eduardo Tornag, Raul de Castro Melo, Raulzinho. Ari Fontoura, Ubirajara Martins Franco. Gracinda Freire, Alzira da Silva Maia Neves. Jaqueline Laurence Solange Rocha. Mauro Mendonça, Arthur Meirelles Steiner. Lourdes Maier, Esther Santos. Beatriz Segal, Celina Souza Prado Cardoso. Ivan Cândido, Aníbal Fragoso. Cleide Blota, Emília de Castro Melo. Regina Viana Neide. Renato Pedrosa Everaldo. Mira Palheta, Abigail Nascimento Leal, Bibi. Neuza Borges, Maria Madalena de Jesus, Madá. Chica Xavier, Marlene. Suzana Queiroz, Leila. Osmar de Matos, Ricardo. Rejane Schumann, Luciana. Luciano Sabino, Luciano, Lulu. Participações especiais. No capítulo 32, o autor Gilberto Braga aparece como convidado da inauguração da Discoteca 17, dançando com Yolanda, personagem de Joana Fon. Participam também do capítulo, como eles mesmos, Danusa Leão, Digenane Machado, Neila Torraca, Lauro César Muniz e o então senador José de Magalhães Pinto. Danusa Leão apareceu em outros capítulos, como o 137 e o último. No capítulo 35, o diretor Daniel Filho também dança com Yolanda. No capítulo 48, Nana Caymmi cantou Pra Você e Gal Costa. No capítulo 115, cantou Folhetim e Sala Tudo. No capítulo 79, aparecem a cantora Vanderleia, o cabeleireiro Silvinho, e as Frenéticas, que cantaram o tema de abertura da novela na festa de inauguração da discoteca Dancing Days. Como eles mesmos e interpretando amigos de Júlia, os bailarinos e coreógrafos Paoletti e Carlos Machado, do grupo Dizzy Croquettes, também aparecem na novela dançando na Dancing Days ou frequentando a casa dela. Júlia recebeu ainda em sua casa, no capítulo 129, a visita da colunista Hildegard Angel, acompanhada de Jorginho Guinle e de Edgar Moura Brasil. A trilha sonora nacional de Dancing Days foi lançada em meados de 1978 pela Som Livre. O repertório ficou a cargo de Guto Graça Mello e não agradou Gilberto Braga, que a partir de então passou a sempre estar presente na escolha das músicas de suas novelas. O autor comentou: "Eu detestava a maior parte das músicas do disco nacional. Quando a novela terminou, e eu finalmente conheci o Guto Graça Mello, fui muito franco, perguntei por que ele tinha me arrumado uma trilha tão frágil. Ele foi tão franco quanto eu e respondeu: você leu a sua sinopse, Gilberto? Era horrível. Desculpa, mas quando eu li aquilo fiz o disco de qualquer maneira, certo de que iam tirar a novela do ar em 2 meses. Os maiores sucessos do disco foram Dancing Days, tema de abertura que se tornou a maior referência à novela, Amanhã, e João e Maria, tema dos personagens de Glória Pires e Lauro Corona, que em outubro daquele ano cantaram a sua versão da música num videoclipe para o Fantástico. O tema principal de Júlia e Kaká era Outra Vez, gravada por Márcio Lot, porém a canção não entrou no disco da novela.
Em 2001, a trilha foi relançada em CD, como parte da série Campeões de Audiência, onde 20 trilhas de novelas dos anos 1970 e 1980 foram relançadas pela primeira vez neste formato. A trilha sonora internacional de Dancing Days foi lançada em meados de 1978 pela Som Livre, e é quase toda composta de músicas disco, vendendo mais de 1 milhão de cópias e batendo o recorde anterior atingido pela trilha sonora nacional de Estúpido Cupido. Na época de sua exibição original, alcançou média geral de 59 pontos no Ibope, sendo considerada um fenômeno de audiência e ocupando a 8ª colocação entre as novelas de maior audiência da história da TV Globo. Dancing Days fez com que se espalhassem discotecas pelo país. Por causa dessa influência, a novela foi citada no documentário Beyond Citizen Kane como um exemplo do poder da Globo sobre o Brasil. Além disso, os telespectadores confundiam a realidade da ficção. Joana Fon recebia quase diariamente insultos e até propostas indecorosas por telefone, por conta das maldades de sua personagem, Yolanda. Em entrevista na época, Gilberto Braga confessou que até sua cozinheira havia desligado o telefone na cara da atriz durante uma ligação. Ela possui um arsenal de informações que teoricamente a impediriam de fazer essa confusão. Ela me vê escrever a novela, dá uma olhadinha no final do capítulo às escondidas, conversa comigo. No entanto, quando tentei sugerir que a Joana não tinha nada a ver com a Yolanda, ela respondeu: sei que o senhor é que escreve aquilo tudo, não sou burra. Bati o telefone outro dia por causa da cara de nojenta que ela fez quando a Júlia entrou no camburão da polícia. A cara não foi o senhor que escreveu, era dela mesma. Sônia Braga, com sua personagem Júlia, influenciou a moda no Brasil, com suas roupas de cetim e meias soquetes de lurex. As meias eram meio fosforescentes, listradas e coloridas, com sandálias de tiras e salto alto. Dancing Days foi tema, em 1978, de uma reportagem da revista americana Newsweek que destacou a influência da novela sobre os hábitos de consumo dos telespectadores. Além de lançar modismos, como meias coloridas de lurex, a novela promoveu produtos como água de colônia e sandália de salto fino. Foram vendidas 400 mil bonecas Pepa, brinquedo da personagem Carminha, Pepita Rodrigues. Por causa da novela, os voos de asa delta, praticados pelo personagem Beto de Lauro Corona, deixaram de ser um hobby apenas da Zona Sul carioca. O produtor musical Nelson Motta, graças ao sucesso de Dancing Days, reabriu sua discoteca em 1978, dessa vez no alto do Morro da Urca. Ele narra em seu livro Noites Tropicais: todas as sextas e sábados 3.000 pessoas lotavam os bondinhos, muita gente que confundia a novela com a discoteca, que imaginava estar na novela, que esperava encontrar a Sônia Braga dançando na pista. Em 2010, Sônia Braga e Antônio Fagundes se reencontraram em cena no episódio A Adúltera da Urca da série As Cariocas, inspirada no livro homônimo de Sérgio Porto. Seus personagens foram batizados de Júlia e Cacá, assim como em Dancing Days, numa homenagem do diretor Daniel Filho à novela de Gilberto Braga. Em 2011, um filme intitulado A Novela das Oito foi feito em homenagem à telenovela e para retratar o quanto a mesma que influenciou os jovens. Foi produzido pela Querosene Filmes, dirigido por Odilon Rocha e distribuído comercialmente pela Universal Pictures em 2012 para todo o Brasil. Ainda em 2012, Dancing Days foi lançada em DVD, num box com 12 discos, pela Globo Marcas.
Em 2014, durante a reexibição da telenovela no Viva, a atriz Sônia Braga entrou com uma ação contra a TV Globo na 10ª Vara Civil do Rio de Janeiro, onde cobra, entre outras coisas, uma indenização, uma vez que a novela foi ao ar sem que a rede a procurasse para lhe pagar pelos direitos de imagem, em valores atualizados. Em resposta, o canal disse que licencia conteúdo da Globo e de outras produtoras nacionais e internacionais e que esses fornecedores é que são responsáveis pelo pagamento dos direitos a seus contratados. Já por parte da Globo, de acordo com seus contratos, o elenco das produções reexibidas no Viva recebe pagamento pelas reprises. Assim, a atriz Sônia Braga, que processa a emissora pelo pagamento de direitos de imagem da reexibição de Dancing Days no canal, não será uma exceção. Um remake de Dancing Days foi a segunda coprodução entre a SIC e a TV Globo, e foi exibida em Portugal entre 4 de junho de 2012 e 27 de setembro de 2013, num total de 341 capítulos e com orçamento estimado em 8 milhões de euros, segundo Luís Marques, um dos diretores do remake. Em 2012, a Globo cogitou fazer um remake da novela para 2013 no horário das 23 horas, com a autoria de Gilberto Braga. Porém, a emissora decidiu adiar a nova produção. Em 2014, numa entrevista ao jornal O Estado de S. Paulo, Gilberto revela que realmente pensou em fazer um remake, porém diante do fraco desempenho da segunda versão de Guerra dos Sexos, desistiu de fazer novamente a novela.